A seleção de materiais é o processo de escolher o tipo de material mais adequado para a fabricação de uma peça, componente ou estrutura, levando em conta as condições de serviço, as propriedades exigidas, o custo e a viabilidade de fabricação. Em outras palavras, não basta que o material seja forte, ele precisa ser o material certo para aquele uso específico. Em um projeto mecânico, os materiais são escolhidos de acordo com as solicitações mecânicas, as condições ambientais e as propriedades físicas e químicas necessárias. Por exemplo, um eixo de transmissão precisa resistir à torção. Uma caldeira deve suportar altas pressões e temperaturas. Já um tanque de armazenamento pode precisar resistir à corrosão. Entre os principais fatores que influenciam a escolha do material, destacam-se: resistência mecânica. O material precisa suportar esforços como tração, compressão, flexão e torção sem se deformar ou romper. Dureza e tenacidade indicam a capacidade de resistir ao desgaste e de absorver energia sem fraturar. Densidade influencia o peso do componente, algo essencial em equipamentos que exigem leveza. Condutividade térmica e elétrica, importantes quando o material precisa conduzir calor ou eletricidade. Resistência à corrosão e à oxidação, indispensável em ambientes agressivos como refinarias, plataformas e indústrias químicas. Custo e disponibilidade. O melhor material tecnicamente nem sempre é o mais viável economicamente. Por isso, é preciso buscar equilíbrio. Os principais grupos de materiais utilizados na construção mecânica são metálicos, como os aços, ferros fundidos, alumínio, cobre e titânio. Poliméricos, usados em componentes leves e isolantes. Cerâmicos, aplicados em ambientes de alta temperatura. E os materiais compósitos, que combinam propriedades de diferentes materiais para obter alto desempenho. Na indústria de inspeção e manutenção, entender a seleção de materiais é essencial porque cada tipo de material reage de forma diferente às tensões, à temperatura, ao atrito e à corrosão. Um inspetor precisa saber identificar o tipo de material empregado em cada equipamento para aplicar corretamente os procedimentos de controle de qualidade e de ensaio. Por exemplo, ao inspecionar uma tubulação de aço inoxidável, é importante compreender que ela foi escolhida por sua resistência à corrosão e que não deve ser submetida a tratamentos térmicos ou processos que comprometam essa propriedade. Já um eixo de aço-carbono pode ser inspecionado com foco em tensões mecânicas e fadiga, porque o esforço é predominante nesse tipo de componente. Portanto, a seleção adequada de materiais é o ponto de partida para a segurança, durabilidade e eficiência dos equipamentos industriais. Uma escolha errada pode levar a falhas prematuras, acidentes e prejuízos significativos. Em resumo, selecionar bem um material é compreender suas propriedades, o ambiente em que será usado e as exigências do projeto. Esse conhecimento é indispensável para quem atua em inspeção de equipamentos e instalações. Agora o tema da nossa aula de hoje é aços e ferros fundidos, um conteúdo essencial para entender a base dos materiais metálicos usados na construção e manutenção de equipamentos industriais. Vamos começar pelo ferro, que é o elemento químico fundamental para a produção dos aços e ferros fundidos. O ferro puro é relativamente mole e pouco resistente, mas quando combinado com o carbono e outros elementos químicos, ele adquire propriedades mecânicas muito superiores. É justamente essa variação na quantidade e no tipo de elementos de liga que diferencia o aço do ferro fundido. 1. Diferença entre aço e ferro fundido. A principal diferença está no teor de carbono. Aços possuem até 2,11% de carbono. Ferros fundidos têm entre 2,11% e 6,67% de carbono. Essa diferença altera completamente as propriedades físicas e mecânicas. O aço é mais dúctil, maleável e resistente à tração, o que permite sua deformação sem ruptura. Já o ferro fundido é mais duro, porém frágil, o que o torna ideal para componentes que trabalham sobre compressão, mas não sobre tração ou impacto intenso. 2. Tipos de aço.
Os aços são classificados conforme sua composição química e tratamento térmico. Aços carbono. Contém apenas ferro e carbono como elementos principais. São os mais comuns na indústria, usados em estruturas, eixos, engrenagens e chapas. Aços liga. Além do carbono, contém elementos como cromo, níquel, molibdênio, vanádio e manganês que melhoram as propriedades como dureza, resistência à corrosão e à fadiga. Aços inoxidáveis. Possuem no mínimo 10,5% de cromo, o que forma uma camada protetora de óxido e impede a corrosão. São muito usados em tubulações, tanques e equipamentos de processamento químico e alimentício. Aços ferramenta. Têm alta dureza e resistência ao desgaste, utilizados em matrizes, moldes e ferramentas de corte. Cada tipo de aço pode ser tratado termicamente, por exemplo, têmpera, revenimento, normalização ou recozimento, para ajustar as suas propriedades conforme a aplicação. 3. Tipos de ferro fundido. Os ferros fundidos, por sua vez, são classificados conforme a forma e a distribuição do carbono, na forma de grafita. Ferro fundido cinzento. Contém grafita em flocos, o que lhe dá boa usinabilidade e resistência à compressão. É usado em blocos de motor, bases de máquinas e carcaças. Ferro fundido nodular ou dúctil. Possui grafita em forma de nódulos, o que melhora a ductilidade e resistência ao impacto. Muito empregado em válvulas, conexões e componentes estruturais. Ferro fundido branco. Apresenta o carbono combinado na forma de cementita, o que o torna muito duro e resistente ao desgaste, porém frágil. É usado em peças sujeitas à abrasão. Ferro fundido maleável. Obtido por tratamento térmico do ferro branco, apresenta boa resistência e tenacidade. 4. Aplicações e seleção. Na inspeção de equipamentos e instalações, compreender o comportamento de aços e ferros fundidos é essencial, pois cada material responde de maneira diferente às tensões, à temperatura e à corrosão. Por exemplo, em vasos de pressão e tubulações, o aço carbono ou o inoxidável são preferidos por suportarem bem a tração e as variações térmicas. Já em bases de máquinas e carcaças de bombas, o ferro fundido cinzento é escolhido pela excelente capacidade de amortecimento de vibrações. Em válvulas e conexões, o ferro nodular oferece equilíbrio entre resistência mecânica e custo. O inspetor deve ser capaz de identificar visualmente e por ensaio o tipo de material utilizado, pois a seleção incorreta pode comprometer a segurança, durabilidade e desempenho do equipamento. 5. Conclusão. Em resumo, os aços são preferidos quando se exige resistência, ductilidade e soldabilidade, enquanto os ferros fundidos são ideais quando se busca rigidez, estabilidade e baixo custo em peças moldadas. Ambos têm papel fundamental na indústria mecânica e metalúrgica, e conhecer suas propriedades é indispensável para quem atua com inspeção e manutenção. O tema da nossa aula de hoje é aços e ferros fundidos, um conteúdo essencial para entender a base dos materiais metálicos usados na construção e manutenção de equipamentos industriais. Vamos começar pelo ferro, que é o elemento químico fundamental para a produção dos aços e ferros fundidos. O ferro puro é relativamente mole e pouco resistente, mas quando combinado com o carbono e outros elementos químicos, ele adquire propriedades mecânicas muito superiores. É justamente essa variação na quantidade e no tipo de elementos de liga que diferencia o aço do ferro fundido. 1. Diferença entre aço e ferro fundido. A principal diferença está no teor de carbono. Aços possuem até 2,11% de carbono. Ferros fundidos têm entre 2,11% e 6,67% de carbono. Essa diferença altera completamente as propriedades físicas e mecânicas. O aço é mais dúctil, maleável e resistente à tração, o que permite sua deformação sem ruptura. Já o ferro fundido é mais duro, porém frágil, o que o torna ideal para componentes que trabalham sob compressão, mas não sob tração ou impacto intenso. 2. Tipos de aço. Os aços são classificados conforme sua composição química e tratamento térmico. Aços carbono
Contém apenas ferro e carbono como elementos principais. São os mais comuns na indústria, usados em estruturas, eixos, engrenagens e chapas. Aços liga. Além do carbono, contém elementos como cromo, níquel, molibdênio, manganês e vanádio, que melhoram propriedades como dureza, resistência à corrosão e à fadiga. Aços inoxidáveis. Possuem no mínimo 10,5% de cromo, o que forma uma camada protetora de óxido e impede a corrosão. São muito usados em tubulações, tanques e equipamentos de processamento químico e alimentício. Aços ferramenta. Têm alta dureza e resistência ao desgaste, utilizados em matrizes, moldes e ferramentas de corte. Cada tipo de aço pode ser tratado termicamente, por exemplo, têmpera, revenimento, normalização ou recozimento, para ajustar suas propriedades conforme a aplicação. 3. Tipos de ferro fundido. Os ferros fundidos, por sua vez, são classificados conforme a forma e a distribuição do carbono, na forma de grafita. Ferro fundido cinzento. Contém grafita em flocos, o que lhe dá boa usinabilidade e resistência à compressão. É usado em blocos de motor, bases de máquinas e carcaças. Ferro fundido nodular, ou dúctil. Possui grafita em forma de nódulos, o que melhora a ductilidade e resistência ao impacto. Muito empregado em válvulas e conexões e componentes estruturais. Ferro fundido branco. Apresenta o carbono combinado na forma de cementita, o que o torna muito duro e resistente ao desgaste, porém frágil. É usado em peças sujeitas à abrasão. Ferro fundido maleável, obtido por tratamento térmico do ferro branco, apresenta boa resistência e tenacidade. 4. Aplicações e seleção. Na inspeção de equipamentos e instalações, compreender o comportamento de aços e ferros fundidos é essencial, pois cada material responde de maneira diferente às tensões, à temperatura e à corrosão. Por exemplo, em vasos de pressão e tubulações, o aço carbono ou inoxidável são preferidos por suportarem bem a tração e as variações térmicas. Já nas bases de máquinas e carcaças de bombas, o ferro fundido cinzento é escolhido pela excelente capacidade de amortecimento de vibrações. Em válvulas e conexões, o ferro nodular oferece equilíbrio entre resistência mecânica e custo. O inspetor deve ser capaz de identificar visualmente e por ensaio o tipo de material utilizado, pois a seleção incorreta pode comprometer a segurança, durabilidade e desempenho do equipamento. 5. Conclusão. Em resumo, os aços são preferidos quando se exige resistência, ductilidade e soldabilidade, enquanto os ferros fundidos são ideais quando se busca rigidez, estabilidade e baixo custo em peças moldadas. Ambos têm papel fundamental na indústria mecânica e metalúrgica, e conhecer suas propriedades é indispensável para quem atua com inspeção e manutenção. Agora, o tema é materiais não ferrosos, um assunto essencial para quem atua na área de manutenção, fabricação e inspeção mecânica, já que esses materiais complementam o uso do aço e do ferro em diversas aplicações industriais. Vamos começar entendendo o conceito básico. Chamamos de materiais não ferrosos todos os metais e ligas que não contêm ferro como elemento principal. Ou seja, eles não apresentam as propriedades magnéticas típicas dos materiais ferrosos e, em geral, possuem maior resistência à corrosão, menor densidade e boa condutividade elétrica e térmica. Esses materiais são amplamente utilizados em sistemas de tubulação, trocadores de calor, componentes elétricos, estruturas leves e equipamentos sujeitos à oxidação. 1. Principais materiais não ferrosos. Alumínio e suas ligas. O alumínio é um dos metais mais usados na indústria, devido à sua leveza, resistência à corrosão e boa condutividade térmica e elétrica. Ele é muito empregado em reservatórios, trocadores de calor, estruturas de transporte e tubulações de baixa pressão. Suas ligas, como alumínio-silício e alumínio-magnésio, aumentam a resistência mecânica sem perder a leveza, sendo comuns em componentes estruturais e na indústria aeronáutica. Cobre e suas ligas.
O cobre é excelente condutor elétrico e térmico, por isso é amplamente utilizado em condutores elétricos, motores, transformadores e tubulações de refrigeração. As principais ligas de cobre são latão, cobre mais zinco, possuem boa resistência mecânica e excelente trabalhabilidade, usado em válvulas, conexões e instrumentos de medição. Bronze, cobre mais estanho, apresenta boa resistência à corrosão e ao desgaste, muito empregado em nancais, buchas e componentes de bombas. Zinco. O zinco é bastante usado como revestimento protetor contra a corrosão, processo conhecido como galvanização. Ele forma uma camada protetora sobre o aço, impedindo o contato direto do ferro com oxigênio e umidade. Também é utilizado em ligas de fundição e em componentes automotivos. Chumbo. O chumbo é denso e resistente à corrosão, sendo empregado em baterias, blindagens contra a radiação e revestimentos de cabos elétricos. No entanto, devido à sua toxicidade, o uso do chumbo tem sido reduzido e substituído por alternativas mais seguras. Níquel. O níquel é utilizado tanto puro quanto em ligas, especialmente por sua alta resistência à oxidação e à corrosão em altas temperaturas. É comum em ligas como o Inconel e o Monel, usadas em turbinas, trocadores de calor e equipamentos de processo químico. Magnésio. O magnésio é um metal muito leve, usado em ligas estruturais onde o peso é um fator crítico, como em aeronaves e equipamentos esportivos. Apesar da boa resistência específica, ele é mais suscetível à corrosão e requer proteção superficial adequada. Titânio. O titânio é um dos metais mais valorizados na engenharia moderna. Ele combina alta resistência mecânica, leveza e excepcional resistência à corrosão, inclusive em ambientes marítimos e químicos agressivos. É amplamente utilizado em componentes de aviação, trocadores de calor e sistemas de tubulação em indústrias químicas e de petróleo. 2. Características gerais. Os materiais não ferrosos têm algumas características comuns que justificam o seu uso específico na indústria. Baixa densidade, o que reduz o peso das estruturas, alta resistência à corrosão, ideal para ambientes químicos e marítimos, boa condutividade elétrica e térmica, sendo fundamentais em circuitos e equipamentos elétricos, facilidade de conformação e usinagem, permitindo fabricação de peças complexas, ausência de magnetismo, útil em equipamentos sensíveis a campos magnéticos. 3. Aplicações na inspeção de equipamentos. Na área de inspeção mecânica, conhecer os materiais não ferrosos é indispensável, pois eles exigem procedimentos específicos de ensaios, soldagem e controle de qualidade. Por exemplo, em trocadores de calor, é comum o uso de ligas de cobre e níquel, que suportam bem ambientes corrosivos. Em equipamentos offshore, o titânio e o alumínio são preferidos por resistirem à nebulina salina. Nos sistemas elétricos e eletrônicos, o cobre é insubstituível pela sua alta condutividade. O inspetor deve identificar visualmente e por meio de ensaios as características desses materiais, avaliando a integridade, a presença de corrosão, deformações e falhas estruturais. 4. Conclusão. Em resumo, os materiais não ferrosos são fundamentais para o avanço da engenharia moderna, pois oferecem combinações únicas de resistência, leveza e durabilidade. O domínio sobre suas propriedades e aplicações é essencial para garantir segurança, eficiência e qualidade nos processos industriais. As mudanças de estado físico referem-se à transformação de uma substância de um estado da matéria para outro, sólido, líquido ou gasoso, sem que ocorra alteração química. O que muda é a organização das partículas e a energia interna da substância. 1. Tipos de mudanças de estado. Fusão. É a passagem do sólido para o líquido, por exemplo, o gelo derretendo. Ocorre quando a substância absorve calor suficiente para vencer as forças que mantêm suas partículas fixas. Solidificação. É o processo inverso, quando um líquido se transforma em sólido, liberando o calor para o ambiente, como na formação de gelo a partir da água. Vaporização. É a passagem do líquido para o estado gasoso. Pode ocorrer de 3 formas. Evaporação. Lenta,
Ocorre na superfície do líquido, como a secagem da roupa. Ebulição. Rápida. Ocorre em toda a massa do líquido, como a fervura da água. Calefação. Muito rápida. Ocorre quando o líquido entra em contato com uma superfície extremamente quente. Condensação. O inverso da vaporização, quando o gás perde calor e retorna ao estado líquido, como ocorre em condensadores de sistemas industriais. Sublimação. Passagem direta do sólido para o gás, sem passar pelo estado líquido, como ocorre com o gelo seco, dióxido de carbono sólido. Ressublimação. O processo inverso, quando um gás se transforma diretamente em sólido. 2. Importância do calor latente. Durante as mudanças de estado, a temperatura da substância permanece constante, mesmo que ela esteja absorvendo ou liberando energia. Essa energia é chamada de calor latente. Calor latente de fusão. Energia necessária para fundir um sólido. Calor latente de vaporização. Energia necessária para vaporizar um líquido. Esse conceito é fundamental para o dimensionamento de trocadores de calor, caldeiras, evaporadores e condensadores, pois permite calcular a quantidade de energia envolvida na transformação de estado sem alterar a temperatura do sistema. 3. Aplicações na indústria. No contexto da inspeção de equipamentos, compreender as mudanças de estado é essencial para avaliar o funcionamento de sistemas térmicos e hidráulicos, identificar condições de operação críticas, como superaquecimento ou cavitação em bombas, interpretar medições de temperatura e energia em processos de aquecimento, resfriamento e compressão. Por exemplo, em um trocador de calor, a água pode passar de líquida para vapor. O inspetor precisa saber como a mudança de estado influencia a pressão, densidade e comportamento do equipamento. 4. Conclusão. Em resumo, as mudanças de estado explicam como a energia térmica altera a organização das partículas, sem modificar a composição química. Esse conhecimento é indispensável para o engenheiro e técnico responsável pela inspeção, manutenção e operação segura de equipamentos industriais. Tratamento térmico é um processo que envolve o aquecimento e resfriamento controlado de um material, com o objetivo de alterar sua microestrutura e, consequentemente, suas propriedades mecânicas, como dureza, resistência à tração, tenacidade e ductilidade. Esse conhecimento é essencial para quem atua em inspeção, pois os tratamentos térmicos influenciam diretamente a durabilidade e segurança das peças. 1. Principais tipos de tratamentos térmicos. Têmpera. A têmpera consiste em aquecer o aço a uma temperatura elevada, acima da temperatura crítica, e resfriá-lo rapidamente em água, óleo ou outro meio de resfriamento. Esse processo aumenta a dureza e a resistência do material, mas pode reduzir a ductilidade, tornando o metal mais quebradiço. Revenimento. O revenimento é feito após a têmpera, aquecendo o aço a uma temperatura moderada e resfriando-o lentamente. O objetivo é reduzir a fragilidade e aumentar a tenacidade, equilibrando a dureza obtida na têmpera com maior resistência ao impacto. Acozimento. O acozimento envolve o aquecimento do metal a uma temperatura específica, seguido de resfriamento lento. Ele é usado para aliviar tensões internas, amolecer o material e melhorar a usinabilidade, facilitando operações de conformação ou corte. Normalização. A normalização também aquece o aço acima da temperatura crítica, mas o resfriamento é feito ao ar. Esse processo promove uma microestrutura uniforme, melhora a resistência mecânica e reduz tensões internas, sendo útil em peças estruturais e componentes sujeitos a esforços variados. 2. Importância na indústria. Os tratamentos térmicos são aplicados em diversas peças e equipamentos industriais, como eixos, engrenagens e molas, onde a dureza e a resistência ao desgaste são essenciais. Ferramentas de corte e matrizes, que exigem alta dureza e estabilidade dimensional. Componentes de turbinas e caldeiras, que operam em altas temperaturas e pressões. Na inspeção de equipamentos, é importante conhecer o tipo de tratamento aplicado, pois ele influencia a microestrutura, a dureza,
a resistência à fadiga e o comportamento frente à corrosão. Um erro no tratamento ou desgaste do material pode gerar falhas críticas, como trincas e deformações. 3. Conclusão. Em resumo, os tratamentos térmicos são processos indispensáveis para ajustar as propriedades dos metais conforme a necessidade de aplicação. Eles permitem que as peças suportem esforços mecânicos, desgaste, impacto e variações de temperatura, garantindo segurança e durabilidade. Os ensaios mecânicos têm como objetivo avaliar as propriedades e a integridade dos materiais, garantindo que eles atendam às normas de segurança, desempenho e durabilidade exigidas pelos projetos. Esses ensaios são divididos em destrutivos e não destrutivos, de acordo com o efeito que causam na peça ou componente testado. 1. Ensaios mecânicos destrutivos. Nos ensaios de destruição, a peça ou material é submetida a esforços que podem levar à sua ruptura ou deformação permanente. O objetivo é determinar propriedades mecânicas essenciais, como resistência, ductilidade e tenacidade. Alguns exemplos. Ensaio de tração. Mede a resistência máxima à tração, o alongamento e o limite de escoamento do material. É usado para verificar se a peça suporta os esforços previstos no projeto. Ensaio de compressão. Avalia o comportamento do material quando submetido a esforços de compressão, muito usado em blocos, pilares e estruturas metálicas. Ensaio de flexão. Determina a resistência do material a esforços que causam curvatura, comum em vigas e eixos. Ensaio de impacto, Charpy ou ISOD. Mede a tenacidade, ou seja, a capacidade do material de absorver energia antes de fraturar, importante para materiais sujeitos a choques e vibrações. Dureza. Avalia a resistência à deformação permanente da superfície, usando métodos como Brinell, Rockwell ou Vickers. Esses ensaios fornecem dados precisos sobre a resistência e comportamento do material, mas, por envolver destruição ou alteração permanente da peça, são aplicados em amostras representativas, ou protótipos, e não em componentes críticos em serviço. 2. Ensaios mecânicos não destrutivos. ND. Nos ensaios não destrutivos, a peça não é danificada durante a avaliação. Esses ensaios permitem detectar defeitos e descontinuidades internas ou superficiais, garantindo a integridade dos equipamentos em operação. Alguns exemplos. Ultrassom. Ondas sonoras de alta frequência detectam trincas, porosidades e inclusões internas em peças metálicas. Radiografia industrial. Raios-X ou gama são usados para identificar falhas internas em soldas e fundidos. Partículas magnéticas. Aplicável a materiais ferrosos, permite visualizar trincas superficiais e subsuperficiais. Líquidos penetrantes. Líquidos coloridos ou fluorescentes penetram em trincas superficiais, revelando defeitos invisíveis a olho nu. Correntes de Falco. Detectam trincas e alterações de condutividade em materiais metálicos condutores. Os não destrutivos são extremamente importantes na inspeção industrial, pois permitem monitorar tubulações, vasos de pressão, estruturas metálicas e equipamentos críticos sem comprometer sua operação, aumentando a confiabilidade e a segurança. 3. Importância na indústria. O conhecimento de ensaios destrutivos e não destrutivos é essencial para o inspetor. Por quê? Permite identificar defeitos antes que causem falhas catastróficas. Auxilia na seleção de materiais e verificação de conformidade com normas. Orienta ações de manutenção preventiva e corretiva. Garante segurança, eficiência e durabilidade dos equipamentos. 4. Conclusão. Em resumo, os ensaios mecânicos destrutivos e não destrutivos são ferramentas indispensáveis para avaliar a qualidade e integridade dos materiais. Os destrutivos fornecem informações detalhadas sobre propriedades mecânicas, enquanto os não destrutivos permitem monitoramento seguro de equipamentos em operação. Agora, o tema da nossa aula é alto forno, aciaria e conversores, um conteúdo essencial para quem deseja compreender a produção do aço e do ferro fundido,
que são materiais fundamentais na indústria e na construção de equipamentos. Para começar, precisamos entender que a indústria siderúrgica transforma minério de ferro em ferro e aço, passando por diferentes processos metalúrgicos. Esses processos determinam a qualidade do material, suas propriedades mecânicas e, consequentemente, influenciam diretamente na inspeção e manutenção dos equipamentos fabricados com esses materiais. 1. Alto forno. O alto forno é a instalação onde ocorre a redução do minério de ferro para a obtenção do ferro gusa. O minério de ferro, junto com carvão-coke e calcário, é carregado no forno que opera a altas temperaturas. Nesse processo, o coque serve como combustível e agente redutor. O calcário atua como fundente, removendo impurezas na forma de escória. O minério de ferro é convertido em ferro líquido, chamado gusa, que possui alto teor de carbono e impurezas. O ferro gusa obtido no alto forno não é adequado para a maioria das aplicações industriais devido à sua fragilidade e ao excesso de carbono. Por isso, ele precisa passar pelo processo seguinte, a aciaria. A aciaria é a instalação onde o ferro gusa é transformado em aço, ajustando o teor de carbono e adicionando outros elementos de liga, conforme as propriedades desejadas. Existem diferentes processos na aciaria. Aciaria a oxigênio. Injeta-se oxigênio no metal líquido para reduzir o teor de carbono e eliminar impurezas. Aciaria elétrica. Utiliza forno elétrico para fundir sucata metálica ou ferro gusa, permitindo maior controle químico do aço produzido. O aço produzido na aciaria é mais maleável, resistente e uniforme, podendo ser utilizado em construção civil, indústria naval, automotiva, petroquímica e em componentes de máquinas e equipamentos. 3. Conversores ou convertedores. Os conversores ou convertedores são equipamentos específicos da aciaria que permitem a transformação do ferro gusa em aço líquido. O processo mais conhecido é o conversor LD, onde o oxigênio puro é soprado sobre o ferro gusa para oxidar o excesso de carbono e outras impurezas. O controle preciso do oxigênio, da temperatura e da adição de ligas permite produzir diferentes tipos de aço, com propriedades específicas de resistência, ductilidade e dureza. 4. Importância na inspeção de equipamentos. Para o inspetor de equipamentos em instalações, conhecer o processo de produção do ferro e do aço é fundamental, porque a microestrutura e propriedades do aço dependem do processo metalúrgico. Defeitos originados na produção, como inclusões, porosidades ou segregações, podem afetar a resistência e durabilidade das peças fabricadas. Permite compreender a seleção de materiais adequada para tubulações, vasos de pressão, estruturas metálicas e componentes mecânicos. 5. Conclusão. Em resumo, o alto forno produz o ferro gusa. A aciaria transforma o ferro gusa em aço com propriedades controladas. E os conversores ou convertedores são equipamentos-chave nesse processo de refinamento. Entender essas etapas é essencial para interpretar corretamente a qualidade do material durante a inspeção industrial, garantindo segurança, durabilidade e confiabilidade dos equipamentos.